bom dia, sejam bem-vindos. Nós estamos reunindo a Igreja do Senhor Jesus na manhã deste domingo, primeiro dia desta semana, para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Estamos aqui juntos no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé, também com a nossa EBD presencial. Várias classes com vários alunos e professores para crianças, juniores, adolescentes, jovens e adultos. No quarto andar, no quinto andar e também no sexto andar do nosso prédio. Há uma classe aguardando você para estudarmos a Bíblia Sagrada, a Palavra do Senhor, o nosso Deus. Aqui, a nossa EBD online, no canal exclusivo da igreja no YouTube, traz um resumo da lição do dia, para que você não perca, mesmo estando em casa, ausente por enfermidade, viajando, trabalhando ou alguma situação que está impossibilitando a sua presença aqui conosco no templo da nossa igreja. Daqui a pouco, às 10 horas e 10 minutos, o nosso culto da manhã, culto de adoração a Deus, e também à noite, a partir das 7 horas, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Vamos, portanto, orar juntos agora e, na sequência, vamos trazer o tema e o estudo bíblico deste domingo. Vamos compartilhar com você um resumo dele. Oremos. Obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos dá. Como alegra o nosso coração ouvirmos que estamos juntos, que vamos à casa do Senhor para adorar o teu santo nome. Queremos também te agradecer pela nossa EBD e pedimos que a Escola Bíblica Dominical se fortaleça cada dia mais, para conhecermos a tua vontade através da tua palavra, obedecermos e assim sermos abençoados e também alegrarmos o teu coração. Fale conosco hoje mais uma vez, ó Deus. É a nossa oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós iniciamos na última semana o estudo bíblico com a revista intitulada Tudo Entregarei. A ideia de que nós somos servos do Deus Altíssimo e devemos consagrar toda a nossa vida para servir ao Senhor. Somos dispenseiros, como diz a Bíblia. Nós somos administradores daquilo que não é nosso, mas pertence ao Senhor. Ele é o Senhor e nós somos os servos. E nesta série Vida Cristã, Tudo Entregarei, falamos sobre a necessidade de colocarmos no altar do Senhor e consagrarmos a Ele tudo o que somos, tudo o que sabemos fazer, todos os nossos talentos, habilidades, todos os nossos dons dados a nós pelo Espírito Santo de Deus, todos os nossos recursos, sejam eles quais forem, nós precisamos colocar a nossa vida integralmente à disposição daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje nós estaremos falando a partir do seguinte tema. É uma pergunta: prioridade ou urgência? Você já parou para pensar na diferença do conceito das duas palavras? O que significa prioridade e o que significa urgência? Nós precisamos compreender e colocar em prática também na nossa experiência com o Senhor, na nossa experiência com Deus, na nossa vida, no nosso relacionamento com aquele que nos criou e também nos salvou na pessoa do seu Filho unigênito, Cristo Jesus. O texto que vamos utilizar como básico para o estudo bíblico da EBD hoje, Efésios 5, os versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. O nosso objetivo hoje, ao estudarmos esta lição bíblica, é reconhecermos a diferença entre prioridade e urgência e o quão necessário é colocarmos à disposição do Senhor um dos bens mais preciosos que nós possuímos, que Ele mesmo, Deus, nos tem dado, que é o tempo. Como você tem administrado, como você tem cuidado da sua agenda, dos seus compromissos, do seu tempo. Você tem sido sábio ou você tem sido nécio? Você tem sido inteligente ou tem faltado sabedoria para você administrar o seu tempo, principalmente sempre considerando que nós somos servos do Senhor, filhos do Senhor, e somos mordomos do Senhor,
e precisamos sempre pensar no tempo sob o ponto de vista de Deus e consagrarmos a Ele e dedicarmos a Ele todo o nosso tempo. Bom, a Bíblia diz que nós somos dispenseiros de Deus. E o que significa ser dispenseiro do Senhor? Significa que nós temos em nossas mãos o grande compromisso, a grande responsabilidade de administrarmos aquilo que pertence a Ele. A ideia aqui é a ideia de ser um mordomo que trabalha para o seu senhor, né? E então o senhor é o proprietário, ele é o dono. O mordomo é apenas aquele que trabalha para o seu senhor, apenas aquele que está cuidando das coisas do seu senhor. Nada do que o dispenseiro cuida é dele. Ele cuida das coisas do seu senhor. Tudo que nós temos, portanto, pertence a Deus, inclusive nós mesmos, a nossa família, nossos filhos, os nossos bens materiais, casa, carro, roupas, tudo, o nosso trabalho. Também pertence ao Senhor a nossa capacidade intelectual, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, tudo aquilo que nós sabemos, tudo aquilo que nós possuímos, tudo aquilo que nós somos. Portanto, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Quando uma pessoa é infiel na administração das coisas de Deus, então ele pode ter certeza que perderá bênçãos, perderá a alegria verdadeira, perderá uma oportunidade extraordinária de sentir-se contente, realizado e feliz na sua vida, porque está cuidando apenas das suas coisas pessoais, não está cuidando das coisas de Deus, das coisas do Senhor. O sábio investimento dos nossos bens, talentos, tempo, enfim, tudo, trará bênçãos incontáveis sobre nós, principalmente bênçãos espirituais. Somente quando o mordomo, o servo, o dispenseiro consagra totalmente a sua vida ao Senhor, sem reservas, sem restrições, é que ele consegue ser bem-sucedido na administração, tanto dos recursos materiais, quanto dos recursos intelectuais, sociais e até espirituais que estão em suas mãos, que Deus, o Senhor, confiou a ele. O apóstolo Paulo entregou-se inteiramente nas mãos do Senhor. A Bíblia vai dizer que um dia ele, escrevendo para os filipenses, disse o seguinte: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha vida não é minha, não pertence a mim mesmo. A minha vida pertence a Cristo e eu quero dedicar 100% da minha vida para o Senhor. Então, a minha vida, o meu viver é Cristo. Essa é a mordomia pessoal que Deus espera da nossa vida, uma rendição total a Ele. Sem dúvida, essa é a mordomia ideal. Nós queremos refletir com você, então, exatamente sobre o tempo hoje, de maneira um pouco mais específica. Não podemos desperdiçar o tempo, precisamos aproveitar todas as oportunidades, administrando os nossos dias, as nossas horas, semanas, meses e anos com sabedoria, sempre preparados para a volta do Senhor Jesus, entendendo que Ele é uma prioridade máxima. O reino de Deus é prioridade máxima. A terra é finita, a terra tem data de validade, a terra e a vida aqui na terra terminará daqui a algum pouco tempo, mas a eternidade não tem fim. A eternidade, como o próprio nome diz, é para todo o sempre. Meus momentos sejam só em teu louvor. Cada momento da sua vida, cada momento da minha vida, cada momento é precioso demais, é valioso demais. Nós não podemos perder, não podemos ser negligentes com o uso do tempo, com a administração do tempo, o tempo que é um presente que Deus nos dá. Talvez, depois da salvação, este seja um dos presentes mais valiosos que Deus tem nos dado. Por isso precisamos remir o tempo. Está escrito em Efésios capítulo 5. Mas o que significa remir o tempo? Remir o tempo significa aproveitar o tempo ao máximo. Significa aproveitar cada segundo, cada minuto, cada hora, com muita sabedoria, com muita inteligência. Significa aproveitar bem
cada momento da nossa história. Uma pessoa escreveu o seguinte nos Estados Unidos, um anúncio, na verdade, que colocou no jornal. Perderam-se 2 horas cravejadas com 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar, porque essas joias não se tornam a encontrar jamais. Foi, na verdade, o objetivo deste anúncio nos jornais, chamar a atenção das pessoas, despertar a atenção das pessoas para o quão precioso, o quão valioso é cada minuto, cada hora da nossa vida. Um minuto que se perde é um minuto que nunca mais voltará. Está perdido para sempre. Não há como recuperar a hora, o minuto, o dia que você perdeu por alguma razão. Talvez seja a mordomia do tempo a mais difícil para nós. Talvez a mordomia do tempo seja a mais complicada para nós entendermos e administrarmos. Muitas vezes deixamos o tempo escapar, fugir, sumir, desaparecer e não conseguimos retê-lo, não conseguimos administrá-lo. Paulo, o apóstolo, recomenda o uso disciplinado do tempo. Escrevendo a sua carta para a igreja que estava na igreja de Éfeso, ele disse: tirem o máximo de proveito do tempo, aplicando o tempo com muita sabedoria, sem nenhum retorno proveitoso e quase sempre em prejuízo próprio, nós estaremos sendo ignorantes e desperdiçando o tempo. Os nécios aplicam seu tempo nas coisas do mundo, jogando à frente da TV, assistindo programas sem nenhum proveito. Há aqueles que ficam no telefone o tempo todo, nas portas, nas calçadas, nas janelas, criticando a vida alheia. É perda de tempo. É perda de tempo. Nós somos cidadãos da pátria celestial, como está escrito na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Pesa sobre nós a grande responsabilidade quanto à aplicação que nós fazemos do tempo. O Criador nos deu o tempo, é um presente, mas Ele deseja que você faça uma boa administração do tempo. O tempo que nós recebemos de Deus é, portanto, extremamente precioso. Precisamos ser fiéis na administração de cada momento da nossa existência. Aproveitando as oportunidades, também Colossenses capítulo 4, Paulo recomenda aos colossenses: não percam nenhum tempo, nenhuma oportunidade para dar bom testemunho, para ganharmos as pessoas para Jesus. Todos os momentos, todas as conversas, todas as experiências devem ser usadas da maneira mais proveitosa possível. 2. Meus dias sejam só em teu louvor. Todos os dias da minha vida sejam somente em teu louvor. Por quê? Porque há uma grande incerteza com relação à nossa vida. Estamos hoje, aqui e agora, vivos, saudáveis. E amanhã? E na próxima semana? E no próximo mês? Quem aqui garante que estará vivo no próximo ano? A morte, portanto, é um fato inevitável. Nós somos seres finitos, temos uma validade e em breve todos nós vamos partir. Na Bíblia, há diversas passagens que tratam dessa transitoriedade da vida, dessa limitação do nosso corpo. Mesmo que você viva muitos anos, um dia a sua vida chegará ao fim. Tiago comparou a vida humana a uma neblina que se levanta pela manhã, mas quando o sol aparece, essa neblina desaparece. Moisés, escrevendo o Salmo de número 90, disse que a vida é como o dia de ontem que se foi. Alguns vivem até 70 anos, outros 80, mas tudo passa rapidamente. O que fazer então com essa realidade? A realidade de que a vida é finita, a vida passa rapidamente e que nós temos, portanto, pouco tempo, a morte é inevitável. O apóstolo Tiago nos recomenda que a incerteza da vida deve nos lembrar o quanto nós dependemos de Deus. Precisamos buscar ao Senhor e precisamos estar prontos, preparados. A qualquer momento, Cristo chamará você. Você precisa estar pronto, preparado, em condições
para ter um encontro definitivo, um encontro final com Cristo. Moisés nos aconselha que, diante da brevidade da vida, precisamos pedir a Deus que nos ensine a administrar bem os nossos dias, de forma que assim nós estejamos alcançando um coração sábio. Davi, no Salmo 54, o rei de Israel, ele diz o seguinte: o Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Ele reconhece a brevidade da vida, reconhece que Deus é que sustenta a vida, e ele então diz: assim eu louvarei ao Senhor. A certeza da volta de Jesus. Mateus capítulo 24. Primeiro, a morte é um fato inevitável. Segundo, a volta de Jesus é outro fato inevitável. E nós aguardamos a volta de Jesus a qualquer momento. Cristo pode voltar hoje, Cristo pode voltar esta semana, Cristo pode voltar ainda neste mês. Não sabemos, ninguém sabe, mas uma certeza nós temos. Cristo está voltando, Cristo voltará a qualquer momento. No seu discurso de despedida, Jesus, para confortar os seus seguidores, os seus discípulos, os seus apóstolos, ele diz o seguinte: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Jesus prometeu voltar. E a palavra de Jesus é fiel. Com certeza, ele vai cumprir a sua promessa. Esta é a bendita esperança da igreja, a esperança da volta do Senhor Jesus. Esta deve ser também a sua esperança. Você deseja a volta de Cristo? No sermão apocalíptico pronunciado por Jesus, ele falou sobre a sua volta e mencionou alguns fatos que marcariam o momento da sua volta. Pediu que cada um estivesse vigilante, porque a volta de Jesus será uma grande surpresa, num tempo inesperado, e a sua volta será repentina. Como já disse, ninguém sabe o dia, a hora, o lugar, mas ele com certeza voltará. Na parábola do servo fiel e também na parábola dos servos iníquos, Jesus desejava repreender os líderes religiosos dos seus dias e também toda a nação judaica pela má administração dos dons da graça de Deus e também alertar cada crente a ser fiel no cumprimento dos seus deveres, das suas responsabilidades, usando corretamente os seus dons espirituais, usando os seus talentos a serviço do Senhor, usando as suas habilidades e recursos para Deus. Por quê? Porque chegará um momento em que cada um de nós estará prestando contas do nosso serviço para o Senhor da nossa vida. Na parábola das 10 minas, Jesus recomendou o seguinte: negociai até que eu volte. O evangelista João também nos exorta a fazer a obra enquanto é dia, João capítulo 9, versículo 4. Não podemos perder tempo. O tempo é precioso, o tempo é importante. O tempo perdido não volta atrás. Não podemos recuperar, trazer de volta para hoje o tempo que ficou para trás. Temos que aproveitar, portanto, cada momento que Deus o Pai nos dá para darmos testemunho de Jesus, ganhando as pessoas que convivem conosco para Cristo. Esta é uma grande verdade e nós precisamos lembrar disso todos os dias. Primeiro, a realidade da morte, a incerteza da vida, a volta do Senhor Jesus. Isso deve nos inspirar, isso deve nos motivar a levarmos uma vida de prontidão santa e uma vida produtiva na seara do Mestre, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bom, e então vamos responder a pergunta que nós colocamos logo no título, no início, na introdução do estudo da lição bíblica de hoje. Prioridade ou urgência? Você pensou a respeito? Qual seria a sua resposta? Você sabe qual é o conceito de prioridade? Você sabe qual é o conceito de urgência? Bom, vamos esclarecer agora. Diante da incerteza da vida e da volta iminente do Senhor Jesus, a prudência nos adverte que nós precisamos tomar uma decisão. Prioridade é aquilo que é mais importante, aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Urgência, como o próprio nome diz, é aquilo que urge, ou seja, é aquilo que é
iminente. No nosso dia a dia, temos a tendência de colocar aquilo que é urgente em primeiro lugar, deixando aquilo que é prioridade para depois. É um erro, uma falha que tem consequências desastrosas. O conhecido comandante Eisenhower disse o seguinte: o que é urgente raras vezes é importante, e o que é importante raras vezes é urgente. A nossa vida é controlada pela urgência dos nossos interesses, e assim deixamos de lado as prioridades para atendermos o que é urgente. Um erro, uma falha que muitas vezes pode ser fatal. Jesus, no Sermão do Monte, tem uma recomendação que ajuda a gente a compreender melhor essa questão. Ele disse assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a prioridade deve ser o reino de Deus. A prioridade deve ser a vontade do Senhor. A prioridade deve ser cuidar das coisas de Deus, administrar, sermos mordomos, despenseiros daquilo que Ele tem colocado à nossa disposição. Concluindo a lição, o estudo bíblico deste domingo, nós compreendemos que, de fato, é preciso dar primazia para Deus e para as coisas de Deus, para o reino de Deus. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele como uma prioridade máxima, independentemente daquilo que é urgente e de vez em quando surge diante de nós na nossa vida. Vamos, portanto, investir o nosso tempo, o tempo que Ele, Deus, nos dá, nas coisas mais importantes. Muitas vezes, coisas importantíssimas que nós temos equivocadamente negligenciado em favor da urgência dos nossos interesses. O tempo urge. Cristo breve virá. Ele prometeu e não faltará. Vamos priorizar a obra do Senhor Jesus. Vamos priorizar as coisas de Deus, o reino de Deus, porque isto é prioridade. É mais do que urgência. A noite vem quando ninguém poderá mais trabalhar. Que os momentos da sua vida, os dias que Deus tem dado a você aqui na terra, todos sejam utilizados sabiamente para o louvor e a glória do Senhor, o nosso Deus. Obrigado mais uma vez, um grande abraço, Deus abençoe você e a sua família, continue conosco, daqui a pouco às 10h10, nesta manhã de domingo, o nosso culto de adoração. À noite também, às 19h, às 7h, como queira, o nosso culto de louvor e adoração a Deus da noite. Você e sua família, seus amigos, todos estão convidados. Um grande abraço, até a próxima semana, o próximo domingo, se Deus permitir.